incríveis da internet, eu sou a Karen Bakini e hoje a gente vai ter uma conversa seríssima sobre batom líquido. Vocês provavelmente já ouviram falar dessas belezinhas, né, que são os batons líquidos, obviamente, que é uma fórmula líquida que você passa na boca e ela fica durinha, né, cremosa, não é que você não pode mexer, que só vai rolar assim, não é isso. É que ela seca e daí ela vira um batom mate bem sequinho que não sai dos lábios por nada. O batom líquido conquistou a mulherada aqui do Brasil, na verdade conquistou do mundo inteiro, porque você passa ele e ele não sai nunca mais. Então você, às vezes, almoça e só retoca aqui dentro. Ou então você fica muitas e muitas horas com ele. E tudo que a gente quer é ter que retocar menos a maquiagem. Mas aí surgiram muitas marcas e muitos tipos de batom. Agora estão vindo uns com uma textura metalizada. E o que você quer saber, assim como todo mundo quer saber, é qual é o melhor batom líquido? Como eu compro um batom líquido? Qual é o grande segredo? Me ajuda! E aí eu reuni aqui hoje um montão de marcas de batom líquido que eu tenho aqui em casa pra mostrar pra vocês alguns segredos e fazer uma mini review de cada um deles. Porque, na minha opinião, não existe batom líquido ruim. Existem tipos diferentes que se adequam à sua necessidade. Um produto ruim, ele não é aprovado pela Anvisa e ele não pode estar no mercado. Então, se o produto está no mercado, ele serve para algum tipo de público e agora eu vou te ajudar a achar qual é o batom líquido perfeito para você. Eu já testei muitos batons líquidos, mais do que eu tenho aqui comigo é que alguns eu acabei passando pra frente, dando, emprestando e aí eles nunca voltaram pra minha casa. E eu vou acabar mencionando alguns deles, mas a gente vai testar juntos aqui batons que vão desde o mais baratinho até o mais caro. Então vai dar pra vocês terem uma noção do que procurar quando você estiver procurando o seu batom líquido. Uma coisa que é muito importante falar antes de começar é que algumas pessoas acham que o batom líquido é muito seco, ele resseca muito nos meus lábios. Então isso acontece porque você não está usando uma manteiga de cacau antes, sabe? Um hidratante labial antes. Se você usa um hidratante labial, isso vai fazer com que o batom ele se adeque melhor ao seu corpo, ao seu lábio, né? Vai que você tá usando batom líquido como sombra, não sei! Mas antes você vai precisar usar um hidratantezinho. É como corretivo. Muita gente reclama, meu corretivo craquela. É porque você não hidratou antes. O problema não é o corretivo, o problema é que você não está usando o hidratante. Então eu vou passar lip balm embaixo de todos esses batons, porque eu acho importante. E se eu não passar, uma grande parte deles vai craquelar mesmo. O primeiro que eu tô aqui nas minhas mãos é o da Dylos. Esse batom é bem legal. Esse daqui é a cor Boneca 58, é a cor da boca rosa, né? E eu acho ele um bom batom, principalmente porque ele é muito baratinho, mas ele não cobre, geralmente com uma passada, ele fica meio manchado. Eu apliquei uma vez só e ele tá meio manchadinho. E ele é do tipo que se não tiver nada embaixo, ele vai craquelar bastante. Mas eu acho que você lidando com essas duas coisas, talvez aplicando bastante hidratante labial e daí uma segunda camada desse batom nos seus lábios, ele vai ficar perfeito. Infelizmente, ele tem uma tendencinha a acumular e a vincar bastante, mas eu acho que pelo preço que ele custa, ele é um batom muito bom. Então, se você tá procurando um batom mais barato, eu acho que o da Dylos vale a pena sim, porque ele é um bom batom por quanto ele custa. Eu sempre falo muito isso aí de custo-benefício, porque a gente não pode comparar, tipo, o da Anastasia com o da Dylos, porque esse daqui custa, sei lá, muitos dólares e esse daqui custa poucos reais. Então, sempre você tem que pôr na balança e pensar que você tá pagando por esse produto e não por esse daqui. E esse batom aqui, ele tem uma textura que não é nem muito líquida e nem muito cremosa, então ele é uma coisa no meio. Bom, o segundo batom que eu vou falar aqui, o da Dot, da linha da Ludmilla, esse que eu tô usando é um roxo bem bonitinho, seda. E eu achei ele muito mais bonito na embalagem do que nos lábios. Ele é um batom mais líquido e ele não cobre tão bem assim. Dá pra ver que o meu lábio tá meio translúcido embaixo e ele não tá tão roxinho assim. Eu tô esperando secar pra gente tentar uma segunda camada e ver como fica. Bom, eu passei mais uma camada do batom, mas ele continua bem manchado e por ele ser muito líquido, ele é um pouco mais difícil de aplicar do que o da Dylos. Quando o batom ele é mais cremoso, ele geralmente fica mais seco e mais grosso nos lábios. Isso é bom porque é mais fácil de aplicar, mas é ruim porque ele craquela e acumula com mais facilidade. Quando o batom ele é mais líquido, ele é mais difícil de aplicar, mas geralmente esses são os mais confortáveis. Por exemplo, o da Colourpop, que eu infelizmente não tenho aqui pra mostrar pra vocês, ele é um batom extremamente maravilhoso, mas ele é muito líquido, então você tem um maior trabalho na hora de aplicar, mas em compensação ele fica perfeito nos lábios. Esse da Ludmilla, ele tem tudo pra ser um batom bom. Eu acho que se você tiver bastante paciência com ele, ele vai acabar ficando bom nos seus lábios, mas tem que ter bastante paciência. Eu gostei também muito dessas cores que eles lançaram, porque tem, por exemplo, um roxo mais escuro, um roxo mais claro, tem um azul, e eles são metalizados. Só faltou, eu acho, que o batom ser um pouquinho mais grosso pra ele ser maravilhoso. Talvez se você deixar o batom aberto durante bastante tempo, ele engrosse e fique por amor. Esse que eu tô usando já é o batom da Candice Berenice, e ele é um dos melhores em custo-benefício nacional, na minha opinião. Ele é um batom que logo na primeira passada ele já cobre muito, ele fica numa textura boa e ele não demora tanto assim pra secar. E ele também não tem uma coisa muito chata que o da Ludmilla tem, que é que quando você fala com ele molhado, ele gruda no dente. O da Ludmilla fez isso e eu tava com o dente todo daquela cor que era. E esse aqui não, ele ainda tá molhado, eu tô falando e tá tudo sussa. Eu gosto muito dele, principalmente porque eles têm muitas cores. Fora que quem disse Berenice tem loja
no Brasil inteiro, então eu acho que se você tá procurando um nacional baratinho, você tem que ir pra esse lado. Ele também é uma textura média, nem muito molengo, nem muito durinho, mas a cobertura dele, a pigmentação dele é muito fantástica, então ele vale a pena. Daí tem o Liquid Lips da Contém um Grama, que é esse que eu tô usando. Eu acho a fórmula dele bem parecida com a da Candice Berenice, com algumas diferenças. Ele é um pouquinho mais ralinho, ele é mais líquido, e eu acho que o da Candice Berenice é um pouco mais pigmentado. O da Contém um Grama também demora mais tempo pra secar. Essa cor que eu tô usando é a Intense Rouge. O da Contém um Grama fica um pouco mais confortável na boca que o da Candice Berenice, porque o da Candice Berenice é um pouquinho mais seco. Mas isso não é uma coisa necessariamente boa ou ruim, na verdade depende do que você prefere. Se você prefere um batom um pouco mais cremoso, que não fique 100% mate, ou então se você prefere um que fique 100% mate, depende do que você prefere. Afinal, eu ainda nem tenho uma opinião formada no que eu prefiro, eu uso um pouco de tudo, mas eu acho que pro dia a dia eu prefiro um batom que seja menos seco e mais confortável, e pra festas, assim, aquelas cores maravilhosas, eu prefiro um que seja mais seco, porque eu sei que ele vai durar mais. No final, depende do que você quer do batom. Daí tem os batons líquidos da MAC. Esse que eu tô usando é o Retro Matte Quite The Standout. Ele é um vermelho neon, quase laranja. Ele é uma fórmula assim, que não é nem líquida, nem tão grossa, mas depois que ele seca, ele fica bem grossinho e ele tende a dar uma craquelada. Ele não é tão confortável assim por ele ficar tão sequinho, então você vai ter que usar com hidratante com certeza. Quando esse batom lançou, eu gostei muito dele. Eu fiz uma resenha falando super bem dele e eu vi que muitas meninas de outros blogs não gostaram. Falaram que a fórmula não era tão legal assim. Não tô dizendo que esses blogs estão errados, gente. Eu só tô dizendo que existe uma variação de gosto muito grande. Um batom que eu gostei e apesar dele ser mais sequinho, eu achei ele maravilhoso. Outras meninas não gostaram. Por isso que tem essa coisa de, tem que testar mesmo. É super chato. Dos que a gente testou aqui até agora, o da MAC, ele tem uma cobertura muito boa. Ele é muito pigmentado. Então, uma passada, ele já cobre tudo. E o que me faz amar muito a MAC é esse aplicador deles, que é em forma de triângulozinho, porque eu acho que ele te dá uma precisão muito boa pra você aplicar ali naquele cantinho, mas ele também não é pequeno, porque com o batom da Ludmilla, por exemplo, você tem que ficar enfiando várias vezes pra pegar cor e pegar cor e pegar cor, e esse não. Por ele ter esse formatinho, ele pega a cor e te dá a precisão na pontinha. Então, esse é o meu aplicador preferido. Sim, todos os aplicadores deviam ser iguais aos da MAC, porque ele é amazing. Agora tem o batom da Bru Tavares. Eu sou um pouco tendenciosa, né, quando eu falo dos batons da T-Blogs, porque a Bru é uma super minha amiga e porque eu ajudo ela dando pitaco em tudo que é desenvolvimento. Então, tudo que eu não gostei nas fórmulas dela, eu já falei, eles já alteraram, então ela acabou chegando a uma fórmula que eu gosto. Então, eu vou ser tendenciosa nessa opinião, mas talvez nem tanto assim, porque realmente tudo que não me agradava antes já foi alterado. Então, agora essa fórmula me agrada muito, o aplicador me agrada muito, as cores me agradam muito, então, eu amo muito. O batom da T-Blogs pra mim, né, que eu acredito que seja a mesma fórmula pra todo mundo que faz batom líquido lá, mas eu tenho aqui principalmente os da Bruna, do Pausa pra Feminices. A fórmula desse batom, na minha opinião, ela é muito parecida com as gringas, porque ela é uma fórmula mais líquida, então ela demora um pouco mais pra secar e se rir, ela borra o dente sim, mas quando ela seca, ela fica perfeita, confortável e dura muito tempo nos lábios. E ela não craquela, tá vendo? Eu posso, tipo, rir e eu fazer bico, que ela não vai craquelar. Já a da MAC, ela dá uma craquelada quando você faz esse tipo de exercício com os lábios, mas a da Pausa não craquela. Então, pra mim, ela é uma fórmula brasileira com preço acessível que chegou no nível da gringa, então, palmas, palmas. E eu gosto tanto dessa fórmula que eu quero muito lançar uma mini coleção com a Tracta de batons líquidos, porque eu realmente comecei a admirar essa fórmula. E definitivamente é a maior quantidade de batons líquidos de uma marca que eu tenho, e isso aqui tá um pouco descontrolado, então eu vou separar alguns pra me desfazer, porque senão, olha quantos eu tenho, eu nunca vou usar isso tudo. Enfim, tá me dando desespero, isso porque eu tô segurando alguns, mas ainda tem mais na bancada. Então imagina, amiga, nunca vou usar isso tudo mesmo. Mas é só pra vocês verem como eu gosto mesmo. Essa cor que eu tô usando é a Valentine, mas a minha preferida dela até agora foi a Arlequina, que é um vermelho meio neon, que sempre que eu uso as pessoas ficam me perguntando: Nossa, Karen, que batom você tá usando? É muito lindo. E realmente eu não tenho nenhum batom outro igual aquele. E eu também vou falar da Violeta, que é uma outra cor que eu amo muito também, porque é um roxo muito lindo, diferentão e nacional, então vale a pena mencionar também. Além da fórmula ser muito boa, eu também gosto muito que eles têm todas as cores de batons praticamente, então sempre que eu tô procurando uma cor de batom e eu vejo assim, Jeffree lançou a cor... Jeffree não, porque o Jeffree lança batons muito loucos, mas Anastasia lançou um batom roxo, e eu não quero gastar tantos dólares assim, eu sei que na Tracta, na T-Blogs, eu vou encontrar algum batom da cor que eu quero, mesmo porque as meninas ficam super antenadas pra lançarem as cores da moda, então eu acho que vale muito a pena, que você vai conseguir encontrar o batom que você tá procurando lá. Bom, daí tem os da
da Kylie Jenner, essa cor que eu tô usando é a Pose Cake, é um rosinha assim, bem natural, bem bonito. E a Kylie Jenner mega estourou com a linha de batons dela. Eles são os batons mais líquidos, com cheirinho. Ele demora um pouquinho mais pra secar. Mancha o dente, eu acho, também. Eu não tive esse problema hoje, mas eu acho que mancha, que é realmente um problema desses batons que são mais liquidinhos. Mas é uma fórmula muito boa. Ela é bem sequinha, então tem que passar um lip balm antes. Mas ela é bem fluida também, o que é bom e é ruim, como a gente já falou disso antes. E dura bastante tempo nos lábios. É uma fórmula legal que parece muito com a fórmula da Colourpop Cosmetics. E não é um batom que eu tenho aqui pra mostrar, porque os meus foram passear na casa das amigas. Das inimigas também. Não, das inimigas não foram, só das amigas mesmo. E a Colourpop é bem mais barata, enquanto os da Kylie Jenner custam tipo $19, os da Colourpop são $6. E a fórmula é parecida, só tem cores diferentes. Então se você quer muito um da Kylie Jenner e ainda não encontrou os lindinhos pra encomendar, você pode comprar o da Colourpop, que é bem mais em conta. A cobertura da fórmula é muito boa, você vê que com uma passada ela já cobre tudo. E é isso, ela vale a pena, mas eu acho que é um pouquinho mais caro do que deveria, porque tá hypado por ser da Kylie. Bom, também tem os batons da Kat Von D, que são dos primeiros a entrar no mercado, né? A Kat Von D, ela foi meio que visionária, ela lançou esse negócio, só tinha o dela no mercado, e daí todo mundo começou a comprar loucamente, e daí as outras marcas lançaram também. Ela tem cores muito legais, e ela lançou cores muito incríveis desde a primeira fornada de batons líquidos. Pra mim, ainda é uma das melhores fórmulas no mercado. Ela é aquela fórmula mediana entre o muito líquido e o grossinho. Ela cobre bem, tem uma cobertura bem boa, e ela não é muito seca, ela não craquela, eu acho ela bem confortável. E eu gosto muito da fórmula por isso. Em alguns batons dela, você tem que passar uma segunda camada, porque ele não cobre 100%, não fica uniforme. Mas isso não é uma coisa que me incomoda tanto nesse batom, porque eu acho que ele faz um bom trabalho. É só com cores tipo essa aqui, que tá vendo? Tem uma partezinha aqui que eu teria que passar uma segunda camada. Depois que secou, apareceu isso aqui. Mas aí você passou e é sussa. Uma coisa que você não pode fazer no batom líquido é, por exemplo, quando eu passei a segunda camada agora, eu vou e misturo, sabe? Aquele que às vezes a gente faz. Não faça isso, porque ele rasga e meio que estraga o batom se você fizer isso. E aí você vai ter que passar mais uma camadinha. Ele meio que fica falhado se você fizer isso. Parece que o batom molhado gruda no batom seco do outro lábio e aí faz um buraco. Então não faça isso. Com a maioria das marcas você não pode fazer isso. Então não é coisa só da Kat Von D. Ele também suja o meu dente. Aliás, eu percebi que pouquíssimos batons não sujaram os meus dentes. Então talvez isso seja um problema de todos os batons líquidos e eu não tinha percebido isso até então. Mas é isso aí. Essa fórmula ela é bem fininha e ela também não craquela, então eu posso fazer que vai ficar tudo bem. Esse é o Faded da Lime Crime. A Lime Crime também foi super pioneira, tava aí desde o início dos batons líquidos e com cores super chamativas, tipo azul, sei lá mais quais cores eles lançaram, mas tinha várias cores chamativas que eu não me lembro agora. Eu tenho alguns batons da Lime Crime, eu já tive mais, mas aí eu ia passando eles pra frente conforme eles iam ficando estacionados na gaveta. A fórmula da Bru, da Tracta, parece super com a fórmula da Lime Crime. Ela tem uma coisinha oleosinha assim que torna o batom mais fácil de passar, mas não é mais fácil, daí depende, porque ele faz o pincel deslizar melhor, sabe? E aí o batom ele fica mais fluido e eu acho que isso torna o batom mais confortável também, porque o da Lime Crime ele tem essa fórmula boa que também não craquela e que também não é tão sequinha, então se você não passou o lip balm antes, você não vai sofrer por isso. O da Kat Von D também não. Essa fórmula da Lime Crime é uma fórmula muito boa também, fluida, confortável. Eu acho que ele marca um pouquinho mais que o da Kat Von D, mas bem pouquinho. Então não é uma coisa que me preocupa, não. Eu acho ela uma fórmula muito boa, tanto que eu tenho, tipo, o Faded e o Bleached tem muitos anos. Não sei se tem muitos anos ou um ano por aí, tem muito tempo já. E eu amo muito e não passo pra frente nunca porque mora no meu coração. E eu já consegui batons líquidos, mate, assim, iguais a esses, mas eu continuo preferindo os da Lime Crime. Não sei por quê. Tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar até agora, mas que acontece muito com batons nacionais, principalmente. Mas às vezes acontece também com batons gringos. É que dependendo da cor, a pigmentação e a qualidade do batom muda muito. Por exemplo, outro dia eu peguei uns batons líquidos da Latisse e aí tinha um vermelho que ele era um batom líquido incrível, maravilhoso, ele era muito bom. Mas aí o rosa e o roxo já deixavam super a desejar. Então isso acontece muitas vezes. Às vezes você fala, a qualidade, sei lá, desse aqui da Dose of Colors é incrível, o roxo. E daí tu compra um vermelho e é uma bosta. Infelizmente acontece. Por isso que é legal você ver se você consegue achar uma resenha exatamente da cor que você quer comprar, que é pra garantir que você não vai se decepcionar. Comigo isso ainda não aconteceu, por exemplo, com a Lime Crime, com nenhuma das marcas que eu falei aqui. Aconteceu só com a Latisse. Mas eu também não tenho muitas cores de todas as marcas e é difícil você perceber diferenças assim, a não ser quando elas são muito óbvias, mas essas diferenças elas estão aí. Dependendo do pigmento, ele se comporta de uma maneira diferente na fórmula e eu sei que é difícil estabilizar todas essas coisas. Então, isso acontece mesmo, não tem jeito. Um batom importado que eu não posso esquecer porque eu amo muito é o da Dose of Colors. Essa fórmula é completamente diferente das outras. Ela é super consistente e ela seca muito rápido. Então você passou, secou. Geralmente batom líquido, ele tem um tempo
tempo de secagem de 15 até, sei lá, 50 segundos. Tem alguns batons que demoram muito pra secar, mas também não é uma coisa que me incomoda, mesmo porque nem sempre o batom é a última coisa que eu vou fazer. Então, às vezes eu deixo, sei lá, o iluminador por último, daí eu passo o batom e vou ajeitando o iluminador, sei lá, o olho, enfim. O da Dose of Colors você tem que passar a certeira porque ele seca muito rápido. E ele eu acho mais fácil de passar porque ele é super consistente, muito pigmentado também. Então você já passa e ele já faz aquela camadona maravilhosa. E aí eu acho que ele fica mais retinho, mais certinho já por ele ter essa consistência. Uma coisa muito louca é que apesar dele ter essa consistência mais sequinha, ele ainda não fica totalmente mate, então ele seca até um ponto e daí ele fica bem confortável. Ele não craquela e não acumula e ele é um bom batom. É um dos que eu guardo no meu coração e tenho que falar sempre. Agora que eu tô tirando o batom, que eu lembrei, olha, o Dose of Colors é um dos que mais dura no meu lábio. Eu acho que é o que mais dura, porque mesmo quando você vai tirar ele quase não sai por nada, sabe? Tem que fazer uma magiazinha negra, tem que usar um demaquilante bifásico, porque ele não sai muito bem. E quando ele sai, ele não fica aquele buraco, sabe? Por exemplo, quando o batom ele é mais seco, ele começa a descascar pedaço. Esse da Dose of Colors, não. Ele tem uma textura muito boa. Ele é um batom muito incrível, né? Ai... completamente tendenciosa pela Dose. Bom, esse batom que eu tô usando agora é o Scorpio do Jeffree Star. Eu amo os batons do Jeffree Star. Eu acho ele muito legal também. Assisto muito o canal dele no YouTube. E com certeza não podia faltar um batom do Jeffree Star aqui. Os batons dele são bem parecidos com o da Dose of Colors. Ele seca um pouco mais devagar e a textura é um pouco menos dura, sabe? Menos cremosa, mais pro líquido. Mas ele ainda assim é um pouquinho mais cremoso que os outros batons. Eu gosto de batons assim porque a cobertura é boa, você espalha com facilidade. Enfim, vocês já ouviram os prós, né, de batons mais durinhos. E ele também fica nessa consistência da Dose, que ela é um pouco mais confortável e não tão mate seca, sabe? Ele meio que fica numa textura que ele pode se mover no seu lábio, se preciso. Não é aquele negócio que secou e ressecou. Ele tá aqui, tá dando uma hidrataçãozinha. Esse e o da Dose of Colors não são batons que você precisa usar com lip balm por baixo. É claro que se você usar é melhor, né? Mas se você não usar, não vai fazer muita diferença. E com certeza são bem confortáveis. Um dos problemas do Jeffree é que ele não faz muitos batons normais. Então, quando você tá procurando uma cor dessas que fica bem em todo mundo, ela é mais difícil de encontrar. Porque ele geralmente tem tons diferentes e fundos de tons diferentes. Então, são acinzentados, não são desses batons normais que a gente tá acostumada. Então, pra conseguir usar os batons do Jeffree, você tem que ser um pouquinho mais estiloso, ter um pouquinho mais de estilo pra você conseguir vestir sem se sentir completamente estranho. E ele também tem essa coisa que é um pouquinho mais difícil de tirar, mas não tanto quanto o da Dose of Color. O da Dose dura muito mais. Por último, mas definitivamente não menos importante, a gente tem a Anastasia. Esse que eu tô usando é o Potion. A Anastasia é uma marca super antiga no mercado, louca, da época dos dinossauros. E ela era muito conhecida por fazer sobrancelhas incríveis dos famosos. E ela lançou uma linha de maquiagem para sobrancelhas. Essa linha cresceu e hoje tem sombra, tem batom líquido, tem iluminador, tem muita coisa. É uma marca muito incrível que eu admiro há muitos anos. Desde que eu lembro do meu primeiro blog, essa marca tá aqui, então é Ancient History mesmo. Foi uma das primeiras marcas a lançar batons metalizados que eu conheci. O Sad Girl foi o primeiro batom metalizado que eu achei, né? Inclusive, o Espelho Mágico do Pausa pra Feministas é um dupe do Sad Girl, então se você ama esse batom como eu, é um dos baratinhos que você pode comprar pra substituir. E o batom da Anastasia, ele é aquela coisinha assim, textura normal, né? Entre o fluido e entre o cremosinho. Ele cobre muito bem, uma camada cobre. Só que ele você tem que usar com hidratante labial, porque senão ele vai craquelar. Ele é desses que secam e não ficam tão hidratantes quanto o da Jeffree e da Dose of Colors. Então você tem que usar ele com um hidratantezinho labial pra ele ficar perfeito e durar pra sempre na sua boca. Bom, então essa é uma mini resenha dos batons líquidos que eu conheço, que no final ficou bem grande. O batom que eu mais acho que vale a pena você investir no momento é o da Tracta, da Pausa pro Feministas ou de outra marca. Essa fórmula dele está muito legal e o preço também é bem acessível. Se você não gosta de comprar pela internet e você quer comprar numa loja pra testar o produto, eu recomendo que você compre o da Quem Disse Berenice, porque a qualidade dele é muito boa pelo preço e porque você pode ir na loja testar e ver qual você mais gosta. E a fórmula de batom que eu mais gosto, essas duas aqui, da Dose of Colors e da Jeffree Star, porque ela não é tão ressecada, você não fica dependente do hidratante labial, então se você esquecer, tá tudo bem. Fora que eles têm cores lindas e maravilhosas, que eu amo muito. Bom, gente, é isso aí. Esses são os meus batons líquidos preferidos, o que eu acho deles. E se você tem uma opinião sobre algum desses batons que eu mencionei aqui, ou então sobre um outro que eu não mencionei, compartilha aqui embaixo na caixinha de informação pra gente fazer desse vídeo uma grande enciclopédia de batons líquidos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contei todas as verdades e as mentiras sobre os batons. Espero que tenha sido bastante esclarecedor e que tenha te ajudado a escolher o seu próximo batom líquido, a sua próxima marca queridinha. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima!